Então vou dar um go run main.go aqui para ver o que vai acontecer se eu chamar a rota create user. Na hora que eu chamar a rota create user de novo, passando um post, olha o que vai acontecer. Olha lá, olha o nosso objeto de erro aqui, message, você chamou a rota de forma errada, error, bad request, code 400, que é o código de bad request, né? Então aqui nós temos tudo pronto aqui, né? Nós temos todas as requisições, todos os nossos métodos aqui que a gente vai precisar dentro do nosso init routes, né? Então pra gente chamar esse init routes, a gente vai voltar lá no nosso main.go, certo? Então depois de carregar todas as configurações, a gente vai basicamente fazer o quê? A gente vai dar um routes.initRoutes, certo? Só que ele precisa de um router, no caso que a gente precisa instanciar. Então como que a gente instancia o Gingonic, né? A gente vai basicamente colocar aqui um router e dois pontos igual gin.default, tá? Aqui você vai ter o default e o gin.new, tá? Então você tem os dois. Então você vai poder vir aqui e colocar new também, mas qual a diferença do new e do default? O new ele não vai instanciar nenhum handler para você, nenhum middleware, tá? O default ele vai instanciar dois middlewares para você, o logger e o panic, tá? O panic recover no caso. Então, quando você utiliza gin.default, toda vez que sua aplicação der um panic em algum lugar, ele vai dar um recover para você automaticamente, beleza? Então tem um vídeo aqui no canal também de panic recover se você quiser entender sobre. E também tem o logger. Então no default, quando você dá um gin.default, toda requisição que entrar e sair, ele vai printar qual é a rota que bateu, quanto tempo demorou, qual o horário que bateu, qual o método que bateu, é bem legal, tá bom? Então a gente vai utilizar o gin.default porque vai ajudar a gente bastante a entender o que está acontecendo na aplicação. Então a gente vai utilizar o gin.default porque vai ajudar a gente bastante aqui na questão de saber o que está acontecendo dentro da aplicação, beleza? Então agora que a gente já tem o nosso router aqui, a gente poderia fazer várias formas. A gente poderia criar aqui um router group novo e colocar, por exemplo, o grupo usuário. Aí colocar /user, toda rota que tiver dentro do grupo usuário vai ser /user / alguma coisa. Mas aqui a gente não precisa, tá? A gente só precisa passar um router lá pra dentro. Então aqui você vai colocar um ponteiro de router.routerGroup, que é o que a gente precisa, né? A gente vai colocar um e-comercial pra gente passar o ponteiro, pra ele colocar valores dentro do nosso objeto. A gente não quer uma cópia de router group, a gente quer o objeto original. Então pra isso a gente passa o ponteiro, beleza? Então iniciou as rotas, a gente vai dar um router.run, que no caso vai ser o que a gente vai fazer a nossa aplicação rodar. Eu vou colocar para ele rodar na rota 8080, beleza? Esse run, ele vai executar, ele vai retornar um erro, tá? Então a gente vai colocar aqui if err recebe de router.run, a gente vai colocar dois pontos, ponto e vírgula no fim, err diferente de nulo, aí a gente vai dar um log.fatal, então log.fatal ERR. Então, para se acaso ele tentar iniciar nessa rota 8080 e tiver alguma aplicação já rodando na 8080, ele vai dar erro, ele não vai subir a aplicação e é isso que a gente quer, beleza? Então vamos executar aqui o nosso código, vamos ver se deu certo. Então se você abre aqui um terminal, vou abrir um terminal aqui do lado. Então a gente vai dar um go run main.go, beleza? Para ele poder executar o nosso código. Na hora que a gente der enter, ele vai executar um monte de log. Então lembra que eu falei do gin.default, dele ter um logger default? Então é isso que ele vai fazer, tá? Então aqui ele tá em modo debug, que eu posso dar um gin-mode release. Então se você quiser subir para produção sem esse monte de log, você pode dar um release mode, aí ele vai tirar esse monte de log e vai printar só o log das requisições, beleza? Mas aqui, o que ele printou pra gente? Ele printou que ele iniciou em modo debug e assim por diante, tá? E ele colocou que a gente vai ter registrada uma rota get user by id, tá? Que tá atrelado ao controller find user by id, certo? A gente vai ter uma rota get user by e-mail, que vai estar atrelada a um controller find user by e-mail, um post create user, controller create user e assim por diante para todas as requisições, beleza? Então ele vai estar falando que está escutando na rota 8080. Então vamos ver se ele está realmente ouvindo nessa rota. Então aqui no Postman a gente vai colocar http://localhost 2.8080, que é a nossa rota, beleza? E vamos pegar aqui uma dessas rotas aqui, por exemplo, a create user, por exemplo. Certo? Então a gente vai copiar aqui esse cara. Na verdade vamos digitar aqui porque ele não está deixando copiar. Então create user e a gente vai chamar uma rota post. Então na hora que a gente enviar, ele vai dar 200 ok, porque ele não está fazendo nada, a gente não colocou nada para fazer, então ele não vai retornar erro. Mas se eu mandar um get para essa rota, ele vai colocar 404 not found, beleza? Se eu colocar um put, a mesma coisa e assim por diante. Ou seja, ele está registrando e está funcionando as nossas rotas da nossa aplicação. E lembra lá que eu falei do nosso REST error, né? Então olha lá, ó. Antes disso, ele tá printando aqui o nosso
erro, no caso, qual o erro que deu, qual é o tempo que demorou, 1.16 microsegundos, nanosegundos, qual é o método que foi, qual é a rota que bateu, qual é o tempo que bateu e assim por diante, beleza? Então lembra que eu falei da questão do REST Error no vídeo passado, como a gente pode utilizar com JSON? Então se eu entrar em alguma das nossas rotas aqui, então entrar aqui por exemplo, em route, controller routes, aqui dentro, eu entrar, por exemplo, no create user aqui, se eu entrar nesse método e eu retornar para a pessoa um REST error, o que que acontece? Eu posso dar um c.json aqui, tá vendo? Posso vir aqui, eu posso criar uma variável erro pra gente, então vou colocar err recebe de, por exemplo, vou dar um REST error.new bad request error, por exemplo, eu falar assim, você chamou a rota de forma errada, por exemplo, tá? E eu vou ter esse ERR. Se eu quiser retornar esse erro pro cara, pra pessoa que tá chamando, eu posso dar um c.json em maiúsculo. E aí o que que eu vou fazer? Ao invés de eu ter que saber qual o erro eu tenho que retornar, eu vou dar um err.code aqui, por exemplo, vírgula err, que é o valor que eu quero, né? Então, aqui você pode basicamente... Aqui ele tá falando do int 64, então vamos fazer o seguinte, vamos alterar o nosso err aqui pra int normal, tá? Então vamos alterar esse cara aqui para int normal. Então vou alterar todos os lugares aqui que chamam int normal aqui. O int normal, né? Todos os lugares que chamam esse cara. Então vou chamar aqui de int apenas, beleza? Vou salvar. Agora quando a gente entrar lá no nosso código, então vim aqui na parte do REST do que a gente estava mexendo do controller, create user. Então ele vai parar de reclamar. Então na hora que a gente chamar o nosso create user, o que que vai acontecer, né? Então vou dar um go aqui para ver o que que vai acontecer se eu chamar a rota create user. Na hora que eu chamar a rota create user de novo, passando um post, olha o que vai acontecer. Olha lá. Olha o nosso objeto de erro aqui, message, você chamou a rota de forma errada, error, bad request, code 400, que é o código de bad request, né? Então 400 bad request, causa nulo, porque a gente só vai ter valor de causa quando chamar passando os dados errados, né? Então o REST error com aquela propriedade JSON é para isso, para quando a gente precisar retornar para o usuário qual é o nosso objeto, a gente conseguir fazer esse bind de objeto para JSON sem a gente precisar fazer muito esforço, beleza? Então esse foi o vídeo criando nossas rotas, nossos primeiros controllers. A partir do próximo vídeo a gente vai começar a criar o usuário, criar a validação do usuário e assim por diante. Então nos vemos no próximo vídeo em Go, criando a nossa validação aqui no nosso projeto, beleza? Então é isso, falou, até a próxima, até o próximo vídeo e falou!